Boa noite, Cláudia. Boa noite, gente. Vou colocar aqui. Olá, 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 tudo conectando. bem? Olá, Olá, meu olá, deixa eu colega. compartilhar Fui aqui. para cima hoje. Às vezes a gente fica embaixo, às vezes fica em cima. Tudo bem contigo, doutor Oi, Luiz tudo bem, tudo Henrique? bem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por aceitar meu convite, deixar eu vir divulgar um pouquinho o meu trabalho aí nesse seu espaço que é fantástico, é um lugar que eu amo trabalhar, tá? Eu amo trabalhar com você e amo a sua equipe, né? Obrigado às que estão vindo aqui, estão entrando na nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre questões envolvendo dores, porque não adianta ser linda e maravilhosa e ter dor nas costas, por exemplo, né, Adri? Sim, saúde, bem-estar, né? O Exato. bem-estar tem que ser sem dor, né? Não tem como. Não adianta, a gente não vai ficar bem Perfeito, se a gente estiver sentindo dor, né? Isso perfeito. é, é, é lógico, assim, né? É fato. Então, é por isso que não existe, né? Não existe beleza sem saúde, né? E Com não existe certeza. bem-estar sem saúde também. Então, saúde, beleza e bem-estar, eles estão ali juntos, né? E você, tá tudo bem por aí? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. A gente está trabalhando cada vez mais, né, divulgando cada vez mais, porque o que é bom é ser divulgado, né? A gente quer Sim, tô deixar as tomando um pessoas bem, cafezinho. principalmente nesse momento importante. Tá certo, tá certo. Boa Né? noite a Então, quem está principalmente nesse entrando, o momento. pessoal que está entrando aí essa Boa noite, a gente noite. vai falar sobre dor, né? E eu convidei nada menos do que, nada mais do que o Dr. Luiz Henrique, especialista desse tratamento, né? Ele trabalha aqui na clínica, Isso. aplica microfisioterapia Fisioterapia. e, para quem não sabe, o que que é microfisioterapia? Fala aí, Então, doutor. vamos começar aqui falando. A microfisioterapia é uma terapia nova, surgiu na década de 80, então, diferente de outros métodos que existem, como a osteopatia, que surgiu no início do século, né? Outras famosas técnicas manuais são bem mais antigas. Essa é uma outra técnica derivada e busca, em vez de pontos no corpo, com toques suaves, as causas dos sintomas. Então a gente busca entender o que acontece na vida da pessoa. Entende se realmente é uma lesão muscular, como às vezes a pessoa chega assim, eu como você somos fisioterapeutas, aí a pessoa diz assim, eu sinto dor. Mas é porque eu estava treinando pesado na academia e me machuquei. Mas nem sempre é por causa disso, entende? Então a gente consegue ver que quando a gente estimula o corpo e vai perguntando, vai tocando nele, ele vai respondendo. É como se fosse pontos rígidos, entende? Como se o corpo tivesse alguns bloqueios. A gente fala entre aspas assim, como se fossem bloqueios. A gente encontra essas informações já seguidos por padrões que a gente vai correlacionando, se for uma coisa vindo de fora, que a pessoa está passando algo que as pessoas fizeram contra ela, entende? Alguma coisa que trouxe uma injustiça, alguma coisa que trouxe uma grande vergonha, sabe? Esse tipo de coisa a gente vai olhando na vida da pessoa e a gente vai associando com outras coisas também, como questões geradas internamente, como grandes sofrimentos que eu vou passando e vou evitando falar para não decepcionar quem está perto, entende? Então, esse tipo de coisa vai somatizando, ou seja, o corpo vai gerando sintomas depois desses eventos, tá? E a gente trata, a gente investiga, encontra o que é e estimula o corpo para jogar isso para fora e não voltar mais. É isso mesmo, olha, o Genésio está dizendo assim, ó, esse fisioterapeuta é fera. E é mesmo, eu concordo. Muito obrigado, né, meu parceiro. Para quem não sabe, eu e o Dr. Luiz, nós fizemos o curso de formação juntos, né? A gente se conheceu
na formação, né, no curso de microfisioterapia, eu tive a honra de trabalhar junto com ele, de estudar, né, porque o curso de microfisioterapia sempre são nas aulas em dupla, né? Então, quando a gente atende em dupla, e a gente estuda em dupla, né? Então, um atende o outro, um vai vendo os segredinhos que o corpo do outro traz. E eu tive o prazer, eu acho que gratidão ao universo, gratidão a Deus, por ter compartilhado esse momento com você, de ter conhecido você, porque você é um excelente profissional, mas é uma alma boa, né? E eu acho que é isso obrigado pela que gentileza. e eu acho que é isso que nos uniu, né? Esse sentimento de alma boa. Você estuda bastante, eu também. Então nós somos estudiosos, né? E eu acho que não pode ser diferente, porque a gente trabalha com algo que a gente não pode errar. É diferente, né? Pode. Quando a gente trabalha com papéis e a gente erra, a gente pega esse papel, rasga e joga fora. Agora, quando a gente trabalha com pessoas, né, com o ser humano, isso não nos dá, apesar que a gente é humano também, mas isso não nos dá direito de errar. Então, por isso que a gente estuda e continua estudando. E eu acho você fera, você faz a microfisioterapia em mim, a gente troca e é tudo de bom. E é por isso que eu escolhi você na minha clínica, né? Por confiar. Gente, tudo, seja aparelho, seja tratamento, seja pessoas, quando eu convido para fazer parceria, eu realmente confio nesse trabalho. E eu confio muito no trabalho do Dr. Luiz Henrique, tanto que é ele o meu terapeuta, né? A gente troca. Com E certeza. eu sou formada também em micro, só que eu sou formada também em constelação familiar sistêmica, além de tratar da beleza exterior, eu me preocupo muito com a beleza interior, né? E não tem como ser diferente, não tem como você só tratar, por muito tempo, por muitos anos, eu tratei a beleza exterior. Mas não tem como a gente tratar só o exterior. A gente precisa tratar o interior, a gente precisa estar bem, saúde, beleza e bem-estar. E é por isso que o Dr. Luiz Henrique faz parte dessa equipe, Adriane Borges, atende aqui na clínica. Ele é especialista em tratar, né, em fazer com que a gente se livre da dor. E ele vai esclarecer algumas dúvidas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que algumas clientes já me deixaram. E vocês Opa. aí que estão entrando, que estão vendo, que estão assistindo a gente, meu muito obrigado, uma gratidão imensa. E façam também as perguntas, participem, tá? Participe das Por favor, perguntas. estou à A disposição. sua dúvida pode ser a dúvida do outro. E aí eu vou passar para você, doutor. Uma pergunta aqui que me passaram. O que é? As pessoas têm dúvida e perguntam: o que é dor muscular ou articular? Qual é a diferença? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar pelo contexto mais amplo. O que é dor? Porque quando a gente Isso. entende o que é dor, numa forma geral, ampla, mais ampla do que muscular e articular, quando a gente entende, o nosso corpo já elimina uma boa parte dessa dor, só para você ter uma ideia. Porque quando a gente não entende algo, a gente tem medo, e o medo influencia nessa questão corporal, de aumentar a dor. Porque a dor, pela própria Organização Mundial da Saúde, significa um estímulo protetor. Então, quando você tem dor, você está protegendo uma estrutura, né? E pode ser uma lesão real, ou seja, pode ter uma lesão, um machucado, uma inflamação, ou pode ser algo que pode acontecer. O corpo, às vezes, reage quando existe um joelho fraco, uma coluna fraca, É a enfim, mesma, esse tipo de mais ou coisa. menos um alerta, né, doutor? Exatamente, é um alerta que o corpo dá para a pessoa, dizendo assim, ó, tem algo errado ou pode acontecer alguma coisa. Aí ele faz o quê? Gera dor. E muitas das vezes as dores que sentimos na nossa coluna tem a ver com isso, com o que a gente está passando, onde a gente olha assim, quando a gente tem medo que sinta dor,
a dor é maior ainda, por incrível que pareça, né? Então, tem um contexto enorme por trás. Por exemplo, assim, antigamente, para você ter uma ideia, as pessoas diziam o quê? Para a gente ter uma dor muscular articular, tinha um mecanismo, se chamava comporta de dor. Então, imagina, são dois nervos que mandam informação para o cérebro que existe dor. Um nervo é lento e o outro é rápido. Se a informação da dor for lenta, como se fosse assim, ó, tô apertando aqui. Ó, o aperto não gera dor. Mas, se eu apertar forte, manda informação para o outro nervo. Entende? Daí vai a dor, porque a informação é rápida. Então, antigamente falava isso. Mas um psiquiatra, ele olhou assim, não, peraí, mas e a pessoa que perde a perna, por exemplo? E por que ela tem dor assim? Ué, já cicatrizou, tá tudo bem, não tem estímulo. Então, ele fez um grande arcabouço mostrando assim que as informações culturais também influenciam nas questões de dor. Por exemplo, se você aquele, gosto de dizer, aquele lenhador que diz assim, não, eu não tenho dor, que isso? Não, dor é para os fracos. Ele vai lá, ele acaba criando na consciência dele que a dor é só para os fracos, então ele não pode sentir dor. Então o corpo dele muda essa informação. Então quando vem a dor para o cérebro, ele nega essa informação. Não que ele não está tendo dor, ele está tendo. Mas a dor é bem menor e ela tende a ir embora mais rápido. Entende? Então, e outra coisa, se você não sentir dor, é um problema. Tanto que existe até uma síndrome da pessoa que não sente dor, só para vocês terem uma ideia. Tá? E, enfim, para Sim, a pessoa diferenciar que dor não muscular... sente dor, ela corre um risco muito grande. Isso acontece muito com os diabéticos também, né? Eles não sentem dor. Gente, dor é algo bom, tá? Entre aspas. Por quê? Porque Uhum. é um alerta que está funcionando. Porque se a gente não tiver esse alerta, a gente acaba se queimando, né? Acontece muito com as pessoas que são diabéticas. Elas Exatamente. às vezes ferem, machucam o dedo do pé e quando elas começam, elas não chegam a sentir a dor. Quando elas vão olhar, elas vão enxergar, elas vão ver que existe um ferimento grave e às vezes esse ferimento é tão grave que já está a ponto de perder um dedo, né? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque não tem dor, né? Ou a dor tem Exatamente. que ser muito profunda para que ela sinta. A dor superficial já não existe mais por conta da própria diabetes. E às vezes elas acabam se queimando no fogão e não sentem que se queimaram. Então, sentir dor é saúde, é sentir, né, que é ter algo que nos alerta, que nos avisa que algo está errado. Agora, lógico, Perfeito. a gente tem que, a partir do momento que sente, tá funcionando, né? Tô Uhum. bem. Nesse ponto, Exatamente. o aviso vem, só que daí a gente tem que resolver, porque ele está nos alertando que algo tá errado. E aí é onde a gente vai atrás do Perfeitamente. tratamento para essa dor, é isso, não é? Exatamente. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, falando brevemente, a pessoa que tem diabetes, ela tem alterado esses nervos que estão no nosso corpo inteiro, eles, por conta desse excesso de açúcar na corrente circulatória, eles ficam, como se fosse um fio de escapado. Né? Ele não transmite Isso. informação direito por conta disso, está irritada a informação. Tá? E então, nesse sentido, o que acontece? Para diferenciar também dor muscular e articular, a gente tem que pensar uma coisa. Dor articular é muito mais aquela dor ao movimento. Né? Por exemplo, pessoas que têm bursite, tem aquele inchaço, às vezes fica um pouco vermelho, e dói quando vai fazer certos movimentos. Então a dor articular é mais nesse sentido. Dificilmente é uma dor constante. Às vezes a dor muscular ela tende a ser mais constante. Às vezes é uma pulsação. Você sente, por exemplo, muitos que as pessoas chamam de pá nessa região aqui do ombro. Por exemplo, a pessoa sente que está um pouco inchado, pulsando, enfim. Isso aí tem uma tendência mais de ser dor muscular, tá? Quando é uma dor óssea, para você ter uma ideia que também tem, a dor óssea tem mais a ver com uma dor aguda profunda. Você sente lá no fundo. Então, uma dor que é a mais forte do que as outras,
só que ela é bem mais profunda, você sente como se fosse um raio ali. E temos também uma clássica, que é a dor irradiada, que é, por exemplo, você tem a dor, por exemplo, das pessoas que têm hernia de disco, que tem um núcleo nervoso que sai dali, ele acaba sendo apertado, ele sofre uma pressão. E esse aperto nele gera uma tensão, uma diminuição de sangue e o corpo reage dessa forma, gerando toda essa tensão ou para o braço inteiro, ou para a perna inteira, ou para uma região específica ali, né, da vértebra que está machucada. Tá? É incrível, né? É Com tudo tão certeza. perfeito. O nosso arquiteto fez tudo muito, muito correto, muito certo, né? Uhum, Então, chegou uma outra perguntinha para você. uhum. As dores abdominais, sem alteração nos exames, o que pode ser? Então, porque assim, dores a gente tem que ver que existem as dores nos músculos esqueléticos do corpo, mas também tem as dores internas, que muitas vezes acabam não sendo bem diagnósticas por conta de uma dúvida, entende? Você tem que ver, primeiro, a região, então existem técnicas ou terapias como análises profundas da osteopatia e de terapias manuais avançadas, que a gente consegue verificar por vários estudos que se certa região do abdômen dói, quer dizer tal órgão. E às vezes essa dor vem por conta de uma tensão nesse órgão. E isso às vezes precisa ser trabalhada, porque às vezes traz toda uma cadeia de lesões, várias lesões, uma do lado da outra. Às vezes a dor nas costas, já ouviu falar aquele negócio de eu tô com dor no meu rim, mas a pessoa fala, mas ela tá com dor nas costas, entende? Sim, Por e quê? acontece muito, isso é muito normal, né? Exatamente, porque se a pessoa já teve um cálculo renal, alguma coisa assim, e estiver com o rim um pouco inflamado, um pouco tenso, né? Depois de uma pedra nos rins, quando ela sai, às vezes gera inflamação no rim e acaba ficando rígido, tenso, entende? E às vezes você precisa liberar, movimentar esse rim para ter uma maior quantidade de sangue e então a dor abdominal tende a reduzir. Ou às vezes que está tensionando na coluna, acaba aliviando uma dor nas costas, mexendo nos intestinos. Às vezes a pessoa tem intestino preso e dor nas costas e acha que faz exercício físico e não resolve, entende? Então pode ser essa a causa. Doutor, fala um pouquinho de você. As pessoas agora entraram, eu não quis te apresentar no início, porque né, é sempre bom nesse momento, onde tem bastante gente te assistindo. E o doutor Luiz Henrique, ele é fisioterapeuta. Nós fizemos juntos, nos conhecemos no curso, na formação de microfisioterapia. Foi um prazer tê-lo como parceiro. E você atua no tratamento da dor, né? Uhum. Fala um pouquinho da tua vida profissional, para quem está entrando agora, ou para quem não te conhece aqui em Joinville, né? Fale um pouquinho de você. Então, como ela já disse ali, eu sou fisioterapeuta de formação, eu tenho alguns anos de formado já. Quando eu me formei, eu já busquei essa linha mais integrativa, porque eu via que o corpo não era uma peça única, ele era um aglomerado de situações, que eu via pessoas que tinham problemas cardíacos, mas eles também tinham dores nas costas, e de trabalho que conseguia correlacionar uma coisa com a outra e junto vindo uma causa emocional, porque quando eu estava na faculdade, só para vocês terem uma ideia, eu sofria também de dores e vários outros problemas, dificuldades às vezes para dormir, excesso de estresse, irritabilidade e tudo isso. E dentro de um trabalho amplo, a gente consegue somar tudo numa caixa e ver que está tudo correlacionado. E a gente consegue, depois de ver isso, a gente consegue fazer o corpo olhar para isso e quando ele olha, isso vai embora. E a gente fica bem de forma ampla. Então você vai lá com o intuito de melhorar uma dor e você sai mais tranquilo. Você tende a ter nos próximos dias uma vida mais tranquila, se sentir mais tranquilo, se sentir mais calmo, entende? Então é muito amplo nesse sentido. Aí eu busquei a microfisioterapia, fui me aprofundando nela, eu gostei tanto que fui me aprofundando até os níveis, praticamente os níveis mais avançados dela. E depois disso, busquei já uma terapia mais
comum, mas também para entender um pouco mais o funcionamento do corpo, mais estruturalmente, menos emocional, mais estrutura, e busquei a osteopatia, que via realinhar as estruturas, reorganizar o corpo, entender esse aspecto. E também por já estar nesse... olha só quem está aí, o Leonardo, que fez microfisioterapia comigo, né? O módulo básico. Enfim, então, nesse sentido, eu busquei empatia e me aprofundar também na linha integrativa com o mapeamento familiar, que é uma outra vertente da constelação familiar, é um outro mecanismo de se olhar para as constelações familiares. E os resultados que a gente tem com isso é uma coisa incrível, né? Gente, microfisioterapia. Por que tratar com microfisioterapia? Porque o nosso corpo é um armazém das nossas emoções, né? Tudo vem das nossas emoções, de como a gente de como acontece, de como é para nós. É a mesma coisa agora. Esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia. Tem pessoas que vão passar por isso tranquilamente. Mas tem pessoas que a partir disso, a partir desse momento que a gente está vivendo, vai futuramente ter uma síndrome, alguma coisa por conta disso. Eu recebo de uma maneira diferente do que uma colega do lado, do que de repente a minha irmã. É como a gente recebe isso, é como a gente traz isso para a gente. E muitas vezes, se a gente não consegue trabalhar com isso, isso vai trazer doenças, né? Então, a microfisioterapia é uma terapia que a gente usa as mãos e vai fazer o quê? É como se a gente fizesse uma varredura no corpo inteiro da pessoa. A gente trabalha desde os pés até a cabeça, fazendo uma varredura e vendo aonde o ritmo desse corpo está alterado. Ele não está passando aquele fluxo que todo o corpo tem. Não é isso? É dessa maneira que eu explico o que é a microfisioterapia. Como é que você explica a microfisioterapia, Dr. Luiz? Então, eu normalmente olho para a pessoa e digo assim, você faria sentido que quando acaba se incomodando com alguém, sente alguma coisa no abdômen, no estômago, às vezes dor de garganta, quando se sente reprimido por alguém, ou alguma coisa assim, aí a pessoa, realmente, tudo mais. Aí eu começo a detalhar a pessoa, bom, se faria sentido para você que as causas dos nossos sintomas são emocionais, é exatamente aí que a gente vai trabalhar. A gente vai buscar essas informações pelo corpo, através da pele. Parece até algo surreal, porque como assim eu vou encontrar as informações através da pele? Mas as pesquisas mais recentes das últimas décadas descreveram que a nossa pele, ela vem da mesma folha lá de quando a gente estava na barriga da mãe, do sistema nervoso central. E quando a gente toca de forma suave, com uma pressão mais ou menos de uma moedinha, só para vocês terem uma ideia, a gente entra em contato com o cérebro emocional. Tanto que a pessoa, quando se sente mal, ela busca o quê? Um afago, um carinho. Por quê? Porque esse carinho estimula as emoções. É por isso que a pessoa sai tão bem da microfisioterapia. E quando a gente estimula de maneira específica, já com décadas e décadas de estudos, vendo a maneira de fazer isso de forma mais correta, a gente consegue encontrar essa informação e devolvê-la para o corpo. Aí o corpo tinha esquecido, ele tinha guardado lá no fundo do tapete essa informação. Aí a gente faz o corpo o quê? Pegar isso de volta, você não está mais sofrendo, você está tranquilo, então você joga para... Aí você elimina isso, entende? E aí para de dar sintoma. Porque os nossos sintomas, eles muitas vezes vêm de quando a gente vivencia uma situação parecida com aquela do conflito inicial. Boa noite, olha só, o doutor Leonardo, que é fisioterapeuta também e também trabalha com microfisioterapia, nos ajudando aí, ó. Ele está dizendo percepção, né, às situações, é isso mesmo. É como isso, é como a gente capta, né? É como a gente tem essas percepções às situações que a gente vive, é bem isso. Muito obrigada pela participação, Leonardo. Vai aí nos ajudando, vai
compartilhando também conosco as suas informações, porque são bem-vindas, né? A gente precisa se unir, não é verdade? A nossa classe, a nossa profissão é linda, a gente ajuda tantas pessoas e tem tantos caminhos, né? A fisioterapia é incrível, ela te dá vários caminhos e todos eles levam aonde? A ajudar pessoas a viverem melhor, né? E eu tenho o maior orgulho da minha profissão, sabe? De ter escolhido esse caminho, de poder ajudar tantas pessoas ao longo dos anos, né? Chegou uma perguntinha aqui para mim. É verdade que as dores lombares podem ter relação com os nossos problemas digestivos? Quer responder essa? Claro, claro. Vamos lá, então. Funciona mais ou menos assim. Isso aí é uma teoria de prática clínica, tá? Porque quando a gente estuda profundamente, dentro dos lados tanto da microfisioterapia quanto da osteopatia, que vieram da mesma origem, a gente vê que dentro do nosso corpo ele funciona assim. Os nossos intestinos, eles não ficam flutuando dentro do abdômen. Eles não ficam soltos, dispersos. Não, eles são presos. Eles são presos na nossa coluna. Então, quando a gente faz estímulos específicos, às vezes a gente literalmente puxa o intestino para um lado ou puxa ele para o outro, ele recebe a coluna, ela às vezes estava ficando tensa, ela estava sendo puxada para frente. O intestino às vezes ele fica tenso e puxa a coluna para frente. Então, quando a gente consegue liberar os intestinos, melhorar esse trânsito intestinal, essa tensão que estava sendo feita na coluna deixa de acontecer. E aí a coluna acaba sentindo menos dor, porque como eu falei lá no começo, as dores não precisam vir de uma inflamação ou de uma lesão específica, mas sim de uma coisa que pode acontecer, de uma coisa eminente, entende? Uhum. Legal. Estão perguntando aqui, a Jaque. A Jaque pergunta, é necessário indicação médica ou pode ir direto à consulta? Veja, Jaque, você pode vir direto à consulta. E assim, ó, somente fisioterapeutas têm a licença para fazer o curso e atender com a microfisioterapia. A microfisioterapia já existe há mais de 30 anos, né, na França. Veio para o Brasil, ela está no Brasil o quê? Uns 10 anos, né? Mas um pouco mais de 15. Uns 15 já? Então, uns 15 anos. E somente fisioterapeutas podem atender com a microfisioterapia. Então, você pode vir direto, fazer a consulta e ser atendida por quem tem essa formação. Muito obrigado. Então, me diga, meu doutor Luiz Henrique, quais os tipos de tratamento para dores que você trabalha hoje? Além da microfisioterapia. Eu tenho uma formação específica em fisioterapia integrativa, onde a microfisioterapia, como a gente já falou bastante, é o nosso carro-chefe. Tá? Sim. Mas junto a isso, num primeiro momento, às vezes, só ela não é o suficiente. Às vezes o corpo precisa de mais coisas. Então, vamos imaginar o quê? Que se o corpo estiver muito inflamado, às vezes é uma pessoa que já tomou muito remédio, tem uma alimentação ruim, não dorme bem, enfim, outras questões que precisam ser analisadas, entende? Às vezes precisa junto indicar para o nutricionista, e isso é o trabalho da fisioterapia integrativa, né? Olhar para esse lado. Então, a gente indica também suplementos anti-inflamatórios, a gente indica homeopatias para assessorar junto com essa questão, fitoterapias florais. Eu uso, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu gosto de indicar para algumas pessoas óleos essenciais também. Então, existem várias coisas. Oi, tudo bem? Olha só, minha outra colega Tem mais de curso. Sim, nossa colega. Doutora pois é, obrigado por ter vindo. Então, Andressa, eu uso também óleos essenciais. Outra fisioterapeuta que é maravilhosa, ela atende em Curitiba, trabalha com microfisioterapia, trabalha com óleos essenciais também. E é um prazer ter esses colegas aí, né, compartilhando, né, junto com a gente aí. Ó, tá mandando beijo para nós aí, ó. Grande, outro beijo.
Então, nesse o bom da sentido, gente foi para falar. estudar, de a gente buscar informações, é as vidas que a gente conhece, né? Os amigos que a gente faz. Então, é maravilhoso. Imagine, se eu não tivesse há uns anos atrás ido atrás dessa informação, desse curso de microfisioterapia, eu não teria conhecido pessoas especiais como você, como a Andresa, como tantas, né? Tantas pessoas especiais que a vida vem trazendo pra gente, né? Tudo de bom. Legal. Você tem assim ó, um caso interessante que você tenha tratado com a microfisioterapia e que você chegou a ajudar esse corpo? Porque, gente, quando a gente libera com a microfisioterapia, a gente leva o corpo à autocura. Uhum. E Então, você tem... Hã? não, pode continuar, para terminar. Então, você tem alguma história assim incrível? Eu vou compartilhar com vocês para que as pessoas entendam o que a gente está falando aqui. É algo muito sério, gente. É, eu atendi uma pessoa que há 20 anos ela não conseguia dormir. Ela é uma pessoa que tem possibilidades, ela tinha ido atrás de tratamentos, não só aqui em Joinville, mas em São Paulo, Florianópolis, em outras cidades, a busca de um medicamento, de uma solução para que ela pudesse voltar a dormir. Ela não dormia mesmo, assim, ela cochilava a noite toda, assim. Questão de 1 hora, acordava, ia no banheiro, tomava água, voltava a deitar e nada acontecia. E ela estava intoxicada já de tantos medicamentos. E teve um dia, uma noite de desespero, assim, de angústia. Ela pegou e jogou tudo aquilo fora, porque ela, além de não conseguir dormir, ela estava tendo problemas digestivos, né? Que os medicamentos fortes fazem isso. E ela disse assim, olha, já que eu não durmo tomando os medicamentos e isso está me trazendo dores e outras doenças, eu vou desistir e vou ficar assim. Ela ficava cochilando, às vezes, durante o dia, cochilava à noite, pequenos horários, assim, né? E ela veio aqui na clínica até por outra coisa. Ela veio fazer ozônio, sabe? Ela é diabética também, ela veio tratar os pés diabéticos, né, com uma terapia de ozônio que a gente tem aqui. E eu encontrei ela na recepção, ela nem estava sendo atendida, e eu comecei a conversar. Foi assim, sabe aquele momento, eu estava passando, parei, e perguntei para ele como é que estava a perna e tal. E aí a gente começou a conversar e eu falei para ele, você precisa vir fazer microfisioterapia comigo, né? E essa pessoa demorou, eu mandei inclusive vídeos e algumas informações e ela mandou a irmã se consultar comigo na época para fazer a micro. E pelo resultado que a irmã teve, meses depois, ela veio fazer a micro. Gente, na primeira sessão de micro, essa pessoa dormiu 8 horas seguidas. Eu atendi ela numa sexta-feira, às 15 horas. Eu lembro bem porque ele me mandou um áudio no sábado, e a gente não trabalha no sábado. Eu fui ouvir esse áudio somente na segunda-feira, ele agradecendo e perguntando para mim se isso ia se repetir, se ele ia dormir as outras noites também. E foi muito interessante, porque o corpo ele vai buscando essa autocura. E naquele mês ele teve noites que ele dormiu 3 horas, teve noites que ele dormiu 5, teve noites... E assim, não foi direto. E em resumo, tá? Essa pessoa hoje ela dorme bem, ela dorme 6 horas, 7 horas, ela dorme normal. Teve algumas vezes até 6 meses depois, 1 ano depois que ele veio e disse assim, olha, nossa, eu tô dormindo 9 horas, tem como mexer aí para que a gente volte a dormir um pouquinho menos? Então, é isso, sabe? E na consulta depois, porque a micro faz a leitura, muitas vezes você consegue saber a leitura de quando houve esse bloqueio, de quando houve essa situação que fez com que a parte emocional dele lesasse, né? E parasse mesmo, né? Bloqueasse e fizesse com que ele não dormisse. E a gente conseguiu, e ele me contou a história depois, foi quando ele tinha 45 anos.
que ocorreu uma injustiça com ele, foi uma injustiça muito forte que aconteceu, mexeu muito com o emocional dele, mas ele disse assim, ó, doutora, eu nunca imaginei que isso tivesse me levado à insônia, nunca, né? E é isso, sabe? São situações, por isso que eu digo que a nossa profissão é uma profissão maravilhosa, porque você consegue ajudar as pessoas, né? E eu acho que é para isso que a gente veio nesse mundo, sabe? Para ser a luz na vida das pessoas. Você tem alguma coisa assim Não, de então, impactante? deixa eu ver aqui. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar aqui de alguns casos interessantes, né? Uma coisa que me chamou a atenção esse ano foi de uma outra clínica, porque eu atendo aí com você, mas eu moro em Balneário, que eu atendo em várias cidades, né? E aqui na cidade onde eu moro, ela foi atender a dona da clínica e aí ela pediu para eu fazer na família inteira. Daí ela contou que ela tinha passado por um evento extremamente traumático de um grupo de assaltantes tentaram arrombar a casa dela, uma coisa assim extremamente grave. E então a família inteira estava irritada, a família inteira já estava com mudanças de comportamento, entende? E então aí eles disseram assim, não, vamos fazer fila e vamos todo mundo fazer mico com você para a gente voltar ao normal, que a gente está tudo estressado, imagina, saiu totalmente a vida da rotina. A pessoa toda hora entrava em estado de pânico, sabe? Toda hora pensava, mas eu tenho que ter mais cuidado, tem que ser mais assim, entende? Então, esse caso, assim, eu ajudei e a família voltou ao normal. Até eu atendi até o esposo, que era muito resistente, e ela disse assim, nossa, mas eu tenho até que te falar do meu esposo, porque ele mudou da água para o vinho, assim, eu não posso fazer nem propaganda dele. Né? Não, e muda sim, e muda. Muda, é Às vezes, assim, ó, impressionante. aquela pessoa que vem para nós, às vezes, numa situação assim, uma dor muscular muito grande. E aí você vai fazendo esse tratamento, a microfisioterapia, e vai fazendo essa leitura, e de repente as dores passam, cessam. Mas por outro lado, elas vêm e trazem pra gente assim, Adri, mas eu não estou conseguindo mais guardar as coisas. Eu antes, assim, as pessoas meio que faziam de mingau de sapato e hoje eu não estou mais engolindo isso, né? Eu não estou engolindo mais isso. E é justamente isso, gente. Quando a gente não explode, não digo sair por aí brigando com todo mundo, mas quando a gente não se abre, não diz, olha, eu não gosto disso. O que acontece? Quando você não explode, você implode, você adoece. E essa doença, ela pode vir se manifestar de várias maneiras, como uma dor muscular. Não é isso, doutor? Exatamente, com certeza. Ou uma dor muscular, ou até mesmo uma cascata de problemas. Às vezes a pessoa fica irritada porque, imagina, ela olha, se for o chefe dela, ela olha aquela situação como, quando eu for trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, então vou ver aquela pessoa me agrediu emocionalmente. Então, o que vai acontecer? Então eu vou fugir. Como eu vou fugir? Problemas de sono acaba gerando outras questões digestivas. Por quê? Porque é algo em que eu não aceito, que eu não consigo digerir essa informação. E ainda de brinde, surge alguma coisa musculoesquelética, como um desamparo, uma falta de sustentação, ou alguém que está me prendendo, entende? Às vezes gera dor na coluna, gera dor no quadril, gera dor no joelho, enfim, e várias outras coisas. E às vezes isso tudo está associado a uma situação. E só complementando, o que a Adri falou foi fantástico, mas complementando esse raciocínio, quando a gente faz a micro, o nosso corpo, ele vê aquilo que agrediu a gente e ele faz o quê? Ele olha assim, não quero mais. Porque eu sei, se eu realizar isso, se eu continuar agindo daquela forma, automaticamente vão mudar assim. É o que eu vejo. Alguns pacientes, infelizmente, que não tem esse tipo de mudança de atitude, depois de saber o que aconteceu, eles acabam voltando a ter o mesmo sintoma. Exato, Um novo é verdade. bloqueio, entende?
É. A Andressa está nos ajudando ali, ó. As impotências, né? Quando você se Exatamente, sente. Andressa. É bem isso. É por isso que eu digo que a pandemia pode causar muito isso nesse momento, né? Porque é algo que a gente que não está no nosso controle. A gente se sente impotente mesmo. É aquela incógnita. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai terminar esse ano? E depende do momento, de como a minha percepção em relação a tudo que está acontecendo. Eu posso passar Exatamente. bem, né, por tudo isso, ou eu posso realmente ter uma síndrome, né? Desencadear alguma doença, alguma dor. Exatamente. Por que... Eu vou deixar você responder essa, tá? Por que Hum. cuidar agora das dores? Boa Então, pergunta, gente, né, que por que nos cuidar fizeram nesse aí. momento? Exatamente. Porque nesse momento agora seria o ideal a gente cuidar. Porque nós, como a gente já falou, das impotências, desse sofrimento todo que a gente está passando, dessas dificuldades que a gente está passando, então é melhor evitar agora que isso se prolongue por mais tempo. Se você começou a ter sintoma, por exemplo, né? Que a pergunta quer dizer, começou a ter sintoma agora, é melhor cuidar agora que está no começo do que deixar isso ficar crônico. Deixar assim, não, isso agora vai passar. E você começa tomando remedinho, começa fazendo os alongamentinhos até que melhora. Mas às vezes precisa de um cuidado profundo, porque é capaz disso. Como eu tive uma pessoa que me procurou esses tempos e disse assim, mas eu comecei tomando remédio e tudo mais, e só fui piorando até a hora que eu tomava remédio e já não fazia mais efeito. Aí que está o problema. Às vezes, aí você só se intoxica, não resolve nada, entende? Então, é preferível procurar ajuda agora no começo para não deixar isso se tornar algo pior, né? É melhor apagar o fogo quando ele está pequeno do que apagar uma labareda toda. Não é verdade, Adri? É verdade. Não, é bem assim. É como se fosse um copo d'água, gente. Né? Esse copo d'água ele vai enchendo, enchendo. Chega uma hora que ele vai transbordar. E pode transbordar em outras doenças. E muitas vezes as pessoas vão se entupindo mesmo, vão se intoxicando e causando outros males, né? Então, eu adoro, eu acho que microfisioterapia, e eu juntei as duas coisas, né? A microfisioterapia, que faz essa leitura no corpo, e a constelação familiar sistêmica, que é a leitura da alma, né? De tudo que aconteceu antes de nós, né? Dos nossos ancestrais. E que a gente está em ressonância com tudo e com todos, né? Então, e a energia quântica. Então, tudo isso me trouxe a resposta, né, do porquê que a gente está aqui, né, o que a gente está fazendo nesse mundo. Então, a junção de tudo isso, da energia quântica, da constelação familiar sistêmica, da microfisioterapia. Eu sou formada em medicina tradicional chinesa. E eu fiz a faculdade de fisioterapia e logo depois eu senti no coração e fui fazer essa formação. E aí eu entrei em parafuso, sabe? Porque assim, você tem a medicina ocidental e aí de repente você vai para a medicina oriental. E aí assim, gente, como é que pode? Como é que eu vou pegar uma agulhinha, enfiar, né, sabe, num ponto e esse ponto vai me tirar dor? Né? Gente, o que é isso? Né? E aí você vê também a imposição das mãos e como tudo isso. E a energia quântica explica tudo isso, né? Nós somos seres de energia, né? O átomo, ele é um condensado de energia. Então, se o átomo, o núcleo dele é um condensado de energia, nós somos energia. Por isso que tudo que vier trabalhar esse ponto energético, nós vamos ter resultado disso. Né? E é por isso que assim, ó, tudo que acontece no mundo está ligado. O que está acontecendo no Japão, ou nos Estados Unidos, ou lá em São Paulo, está nos afetando.
Porque nós somos energia. Então, o pensar positivo, o pensar bem, o ser uma pessoa positiva, vai refletindo com tudo e com todos, né? Então, é isso, né? Não sei se você concorda com tudo isso que eu falo, Perfeitamente. mas... Não, sua fala foi ótima. É isso mesmo. Concordo plenamente com o que você falou. A Andressa está dizendo ali, ó, 2 técnicas que se completam. Exatamente, Dre. Essas 2 técnicas se completam, né? Assim como a energia quântica explica, justifica e faz com que a gente tenha esse entendimento, sabe? Do porquê que tudo funciona. Por que a imposição das mãos funcionam, né? E tudo, porque tudo está ligado, nós estamos ligados. A gente não conhece uma pessoa por acaso, nós não se conhecemos por acaso, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Tem uma outra pergunta que chegou aqui, ó. O que a pessoa deveria fazer depois da microfisioterapia em relação às dores geral? Quer responder? Tá, não, com certeza, com certeza. Só antes de responder essa questão, um adendo, eu gostaria de complementar o que você disse, que foi fantástico, né? Pessoas que a vida é como se fosse um peixe dentro do aquário. Na microfisioterapia, a gente trata o peixe, mas a gente precisa olhar o aquário da pessoa, o que ela se alimenta, quais são as atitudes durante a vida, a positividade, como ela leva a vida dela. Se ela é uma pessoa mais enclausurada, se ela é uma pessoa mais para frente, mais aberta, isso também influencia, né? Porque nós somos seres pluricelulares, a gente precisa de novas conexões. E também os elementos familiares também influenciam, né? E aí, trabalhando com certeza familiar, influenciam nesse aspecto, porque se eu já carrego uma informação negativa vindo da minha família, isso já, às vezes, faz com que eu tenha uma desavença com os familiares, e a desavença com os familiares gera contrariedade, aí a contrariedade gera estresse, e esse estresse sobrecarrega o nosso corpo e, às vezes, gera dor em ponto no corpo, entende? Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração. Mas tá, depois da microfisioterapia, é importante também a pessoa tomar bastante água, descansar bastante. Por exemplo, ela estava com dor, é importante ela buscar descansar bastante, porque o corpo começa a trabalhar. Ele entra em um estado que a gente chama de autorregulação, autorreorganização, onde ele pega todas as peças ali que estavam acontecendo, jogou para fora e começa a se destruir. Entende? Então, nesse aspecto, ele precisa descansar por pelo menos 48 horas. É preciso também ele tomar outras atitudes, como descansar melhor, buscar melhorar os hábitos alimentares, entre várias outras coisas. Porque nem sempre está lá o problema. Às vezes, existem outros problemas dentro do aquário que precisam ser vistos. Eu achei muito bacana esse exemplo do aquário. E eu uso muito assim, ó. Tanto a microfisioterapia como a constelação familiar sistêmica, quando você vai buscar essas terapias, você consegue olhar a sua vida, olhar para você como se fosse uma ilha, gente. Se eu estou dentro de uma ilha, eu não consigo ver a extensão dessa ilha. Mas se eu estou fora dessa ilha, eu consigo ter um outro olhar. E é esse olhar que a gente convida vocês para que vocês venham, invistam no olhar para dentro de vocês, né? Olhar essa ilha chamada corpo, chamada mente, chamada pessoa. Então, é muito isso. A constelação familiar sistêmica e a microfisioterapia fez isso comigo, fez isso com você, não é verdade, doutor? Com certeza. Nós somos pessoas totalmente diferentes depois que a gente começou a se tratar, porque nós, não, para a gente tratar o outro, a gente tem que se tratar primeiro. E a gente buscou isso, né? Tanto na constelação como na microfisioterapia. E eu posso dizer por mim, né?
tanto a microfisioterapia como a constelação familiar sistêmica foram divisor de águas na minha vida. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes disso tudo. Como é que é para você, doutor? Bem rapidinho, porque a gente vai ter que encerrar, hein? Já tá Não, 2 minutinhos aí. já 2 minutinhos? Nossa, passou bem rápido o tempo. Sim. Na minha vida, como eu disse inicialmente, eu entrei cru, eu saí da fisioterapia e já fui buscar a microfisioterapia. Então eu já queria saber qual era a relação emocional das coisas, o que estava acontecendo de verdade, como eu poderia tratar a pessoa, não só fisicamente, mas emocionalmente ao mesmo tempo. Então isso fez com que eu buscasse esse trabalho e eu fiquei muito grato. Foi praticamente um divisor de águas. Eu mudei totalmente a minha visão a respeito das coisas. Eu era como se fosse um alien perto dos meus colegas, porque eu falava de umas questões assim emocionais e eles assim muito na questão física, ortopédica. Não, vamos pegar a vértebra, vamos voltar. E eu falando assim, não, mas peraí, e se for a emoção que está travando o músculo que está travando a vértebra? E você só vai ficar travando a vértebra e sempre vai voltar a travar, entende? Então isso que é o olhar da microfisioterapia, né? Então esse também foi um divisor de águas depois que eu consegui entender esse contexto mais amplo. É isso aí, gente. Então, assim, ó, venham se tratar. Vocês encontram o Dr. Luiz aqui na clínica Adriane Borges, em Joinville. O Instagram dele, diga o seu Instagram aí, doutor. Do dr.thiago, tá? Vocês encontram ele aqui, graças a Deus, ele é parceiro, ele atende a microfisioterapia aqui na clínica Adriane Borges, tá? adrianeborges.estética. Nos procurem, venham, não só na micro, mas na constelação familiar sistêmica. Invistam em vocês, saúde, tudo que a gente precisa é se conhecer, né? É isso que eu falei ainda há pouco, é olhar a ilha, que é você, de fora, né? E só assim a gente tem um olhar diferente, um olhar ao todo. E aí a gente se conhecendo, a gente se trata, e se tratando, a gente chega, né, à cura dos nossos males. Gente, obrigada pela participação. Né? É sempre bom poder dividir um pouquinho do conhecimento da gente com vocês. Dr. Luiz Henrique, minha admiração eterna. Né? É muito bom, de novo, eu agradeço o universo pelos nossos caminhos, né, terem se cruzado. Você me ensina muito, eu acho que eu também te ensino e a gente troca né, muitas informações. Com certeza. E foi muito bom a gente ter se conhecido na formação de microfisioterapia, porque juntos a gente tem feito muitas diferenças na vida né, das pessoas que nos procuram. Gente, então eu estou encerrando. Um beijão, uma boa noite, doutor. Até semana que vem, né? Você está aqui. E as pessoas interessadas, é só ligar para a clínica, tá bom? Tá bom? Beijo, dá um abraço na Beijão. sua mãe. Dou sim, tá? Dê um abraço na sua também, tá? Tchau, tchau. Tá joia, tchau.